você não pode fugir dele. Entendeu? Porque dá para fugir? Dá, tem muita gente que foge, se esconde. E olhando para mim hoje, você pode pensar assim, ó, que eu sempre fui assim. Quem me conhece, né, alguns anos atrás dirá, então, de certeza, ela não era assim. Eu não acordei de repente um dia e me transformei na pessoa que eu sou hoje. Eu precisei passar por um processo de desenvolvimento dentro do propósito que Deus tinha desenhado para mim. Entendeu isso? É por isso que muitas de vocês falam assim, eu não consigo. Tá cheio de mulher aqui que Deus colocou desafios para você. Agora deixa eu abrir um parênteses. Deus colocou desafios, não é você se colocar no desafio. Eu sempre tive no meu coração uma coisa: o que vier na minha mão para fazer, eu vou fazer. Eu não vou me meter em coisas que Deus não me chamou para fazer, entendeu? Amém? Então vinha para mim, eu desesperada, e eu dizia sim. Eu comecei a dizer sim para os desafios de Deus, e eu aprendi que os desafios de Deus mudam a sua vida. E não acabou, porque hoje mesmo Deus está promovendo mudanças dentro do meu coração, e está promovendo mudanças dentro do seu coração, através dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que para mim é um esmagamento, para mim é um momento de muita pressão. Eu não sei como você se sente, né, com tudo isso que tem acontecido, né, no mundo, mas eu me sinto numa panela de pressão. Eu me sinto os dias, o almoço é o almoço maravilhoso com a família, mas tem uma pressão. Quem que sente isso? Tem aquele suspiro lá de dentro, assim, ó, que parece que ele não sai. Tem algo, porque nós estamos vivendo um tempo de pressão. A semente, ela não entende a videira que ela está se tornando. Não adianta, nós não entendemos. Você não consegue ver o final, você só precisa se submeter ao processo. Outra coisa, você não precisa entender o processo, você precisa se submeter ao processo. Vivi, mas que processo é esse? Como que eu vou saber? E uma coisa que você pode ter certeza nessa vida é que todo o processo de Deus dentro de mim e de você envolve dor. A dor vai ser a sua amiga. Eu queria que você abrisse Mateus 4. Vocês estão tão quietas. Vocês estão entendendo a palavra? Pessoal aqui, online. Estou vendo vocês aqui, tá? Estou com vocês aqui. Tudo que vocês estão falando aqui, um pouco eu consigo ler. Então, estão tudo assim, ó, glória, Deus Altíssimo, amém. Elas estão tudo aqui no chat. Vamos lá, 4. É Mateus 4, 1. Em seguida, Jesus foi conduzido por quem? Por quem? Pelo Espírito. Para onde? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Uau, é aqui. O próximo versículo, na minha Bíblia tem os títulos, né? Aqui fala a tentação de Jesus, mas lá no 4:12 fala o início do ministério de Jesus depois que ele vence o deserto. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito de Deus que você tem clamado e pedido, vem habitar em mim, Ele pode e deve estar te conduzindo a desertos. Aí eu me pergunto, se Jesus, pensa isso, Dai, pega isso. Se Jesus, que é Jesus, antes de começar a plenitude do chamado, para viver o que Deus tinha desenhado para Ele, precisou ir para um deserto, levado pelo Espírito, para ficar 40 dias em jejum, para depois ser tentado pelo diabo. A vida de Jesus, antes de sua morte e ressurreição, é uma carta profética para nós. Ele se batizou para que ele se batizou, que ele falou para João Batista? Por que Jesus se batizou? Ele não precisava. João Batista, ei, como que eu vou te batizar? Quase que João Batista falou, está amarrado. Quem sou eu para te batizar? Mas ele falou, precisa que seja assim, eu preciso dar um exemplo, eu preciso transferir um molde para essa geração, eu preciso deixar um ensino.
E Jesus está sendo aqui um retrato profético. Ei, o Espírito Santo, quando Ele vir sobre você, lembra que eu ministrei sobre isso? Sobre que a descida do Espírito Santo, ela é crucial. Só que a descida do Espírito Santo na nossa vida, muitas vezes, vai te encaminhar para um deserto. E aí, é que eu escuto muitas pessoas falando assim: busco a Deus, me converti, me batizei, leio a Bíblia, eu jejuo e as coisas só pioram. Parece que o diabo acende as ventas dele. Lá na minha casa não sei o que fica doente, não sei o que quebra. Outro dia, uma pessoa daqui da igreja, uma intercessora aqui da igreja, ela começou a perceber que tudo quebrava na casa dela. Aí chegou a última, não lembro agora o que é, não quero mentir, o negócio não funcionava. Aí até então ela disse: tá, quebrou, compra outro. Quebrou, compra outro. Quando quebrou o terceiro, é o Satanás, ela falou. É o diabo puro aqui. E ela pegou e disse assim: sabe o que é diabo? Eu vou botar na tomada e vai funcionar. Pá, e funcionou. Tem horas que é preciso levar para esses lugares para você tomar posição e viver uma fé que você nunca viveu. E aí Jesus é encaminhado no deserto, porque antes de ele viver o que Deus tinha para ele viver, ele precisava passar por um processo. Uau, Jesus! Eu estava pensando outro dia, eu estava orando, a gente sempre ora, sempre diz: Deus, o Senhor vai trazer pessoas aqui na Abapai Church com propósito. E tem algumas áreas específicas aqui na igreja que nós estamos precisando de pessoas específicas, pontuais. E eu e o Thelma, a gente não se deixa enganar. A gente sabe esperar. A gente sabe que um líder no lugar errado, ele causa mais dano do que aquele lugar não ter líder. Entende? Um líder no lugar errado, imaturo, talvez despreparado para estar ali, causa mais dano do que um lugar sem liderança. E aí eu falei: Thelma, a gente tem que orar, tal. E eu lembrei, estava lendo na Bíblia que Jesus, antes de escolher os 12, ele passou uma noite inteira orando. Aí Deus me perguntou: qual foi a noite que tu passou inteira orando? E eu falei: meu Deus, nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, às vezes, se você quer caminhar com Deus de verdade, Ele vai te levar, de certeza, o passaporte está carimbado para o deserto. E aí você pergunta: mas por que no deserto? E eu queria que você abrisse Deuteronômio 8. Tem uma resposta pronta. Gente, quando você é bíblica e caminha pela Bíblia, você não fica sem resposta. Você vai achar aqui todas as respostas. Sabe, o deserto, ele tem algumas codificações bem específicas que nos ensinam por que nós estamos lá. Ele sinaliza algo. Deixa eu ver aqui. 8. No versículo 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivesse fome, e em seguida Ele os sustentou com maná, um alimento que vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse tempo parece com o que nós estamos vivendo hoje. Você está lembrando que a gente não vive só de pão? Que a gente não é só dinheiro? Que a gente não é só faculdade, carro, casa? Que a vida não é só isso?